Boa tarde, venho falar de magia. Aqui é nesta lua cheia, muito propícia à magia, muito propícia ao feitiço e desta influência neste eixo carneiro-balança e também com o Senhor Marte às cavalhotas lá, com o Senhor Plutão lá pelos céus e que nos traz, e Mercúrio também aí às cabeçadas, que nos traz aqui uns grandes desafios na questão das palavras, na questão da comunicação. Então eu venho falar aqui na questão magística e naquilo que é a magia. Muitas das vezes ela é separada pela magia branca da magia negra e ela também fala muitas das vezes das maldições, das pragas e da influência que isso tem sobre a nossa vida e do poder que isso tem sobre a nossa vida. Muitas das vezes as pessoas têm a crença equivocada que para que haja um trabalho magístico feito precisa ser ritualizado num altar, precisa de haver uma influência de um sacerdote, de uma sacerdotisa, de um bruxo, de uma bruxa, mas não precisa nada disso, precisa de haver esta questão da palavra falada. A palavra é uma semente e é uma semente que tem imenso poder. Masaru Emoto, um japonês, ele fez um estudo sobre a influência da palavra na água e o quanto a nossa palavra influencia o estado da água. Se nós percebermos que nós somos compostos por 70% a 80% de água, vamos perceber com este estudo, e também não precisávamos deste estudo para perceber, o quanto a palavra tem influência sobre nós. E quem viveu ao lado de pessoas narcisistas também sabem perfeitamente do poder que a palavra tem sobre nós. Pessoas manipuladoras, pessoas controladoras, pessoas que têm o feio hábito de querer diminuir os outros, então isso tem influência. E nós também sabemos que dentro da nossa infância, aquilo que nos foi passado, aquilo que nos foi dito, aquilo que nos foi comunicado, teve poder sobre nós que se arrasta até a idade adulta se nós não fizermos essa desprogramação, se nós não fizermos esta limpeza. Então, quando nós falamos levianamente que as nossas palavras são a brincar e que elas não têm qualquer influência sobre os outros, nós estamos simplesmente a ser levianos acerca disso, porque, tal como eu já referi atrás, a palavra é uma semente e é uma semente que pode ser dentro da magia branca ou dentro da magia negra. Então, cada vez que eu desejo o mal ao outro, cada vez que eu faço uma praga que é lançar sobre a vida do outro determinada coisa que eu quero que aconteça para destruir a vida do outro, cada vez que eu invejo a vida do outro e cobiço a vida do outro, cada vez que eu crio uma maldição. E o que é uma maldição? É uma crença que se criou acerca daquela praga que muitas das vezes foi lançada e passou a ser uma maldição porque essa crença passou de geração para geração e passa-se a acreditar como uma verdade absoluta sobre aquela situação. Então, esta questão entre a magia branca e a magia negra, ela difere precisamente da intencionalidade com que é colocada. A magia branca é quando nós trabalhamos na linha do bem. Embora na quinta dimensão não exista o bem nem o mal e que isso tem a ver com a nossa consciência, e que tudo dentro da consciência de cada um, aquilo que nós muitas das vezes podemos acreditar que é o mal, dentro da consciência daquela pessoa, ela muitas das vezes não tem consciência daquilo. E tal como se diz na gíria, felizes dos ignorantes, porque dói muito menos. Então, se não existe consciência, não existe consciência porquê? Porque as pessoas não sabem que estão a fazer mal. Não, muitas das vezes nem sequer se trata disso. Elas não têm a consciência das consequências que aquilo vai ter na vida delas. Então, quando nós falamos de ignorância, é isso. Não é que grande parte das pessoas que fazem trabalhos ritualísticos, grande parte das pessoas que usam a magia para prejudicar os outros, elas têm consciência que estão a prejudicar os outros, porque muitas das vezes elas fazem intencionalmente. O que elas muitas das vezes não têm consciência é de que aquilo que elas estão a semear é algo que elas vão colher, inevitavelmente. E isso também quem vive no mundo magístico sabe que cada sementeira vai ter a sua consequência da sua colheita. Então, a magia, e ela tem este poder sobre a nossa vida. E tem este poder sobre a nossa vida porque ela é lançada. E se ela é lançada, ela vem direcionada a nós. Cabe-nos a nós é resguardarmos e protegermos
destas energias, desta magia. E como é que nós nos protegemos? Nós protegemos no autoconhecimento, quando eu sei quem sou. Então, quando aquela palavra é lançada, se eu sei quem eu sou, se eu estou no meu poder, se eu estou posicionada no meu poder, eu sei que aquela palavra é simplesmente a ideia do outro. Ela não vai interferir em mim. Mas dentro das nossas fragilidades humanas, dentro das nossas histórias, dentro das nossas experiências, existem brechas, existem lacunas. E essas brechas e essas lacunas, elas são campos abertos para que esta energia entre e possa minar o nosso campo vibracional. Porque passamos a acreditar, e ao contrário daquilo que algumas pessoas dizem, que se a crítica se me atingiu, é porque existe uma verdade nela. Não tem que existir uma verdade nela. Pode existir simplesmente uma crença que eu sou aquilo, porque alguém um dia me fez acreditar que eu sou aquilo. E não quer dizer que isso é verdade. Quer dizer que eu acredito através da palavra um dia lançada pelo outro, e que isso faz uma crença em mim e que eu passo a acreditar que isso é uma verdade absoluta. E isso é uma verdade verbalizada por alguém que muitas das vezes, de uma forma despreciativa para me diminuir, para me atingir, me disse aquilo acerca de mim e que muitas das vezes nem sequer acredita que isso seja verdade, mas sabe que é uma forma de atingir e de agredir e de diminuir o outro. Então, quando nós acreditamos que nós estamos a dizer as coisas porque estamos a brincar, porque é brincar, porque isto não é sério. É sério sim, porque toda a semente que é lançada, ela tem consequências. E a palavra é uma semente que constrói e que destrói. E se ela for lançada para destruir, ela efetivamente pode destruir. Porquê? Porque o outro pode simplesmente ter o campo aberto nesse sentido. Mas é o outro que tem que se proteger, é o outro que tem que se fechar. Sim, é o outro que tem que se proteger, é o outro que tem que se fechar, mas és tu que lanças a semente, que também és responsável por aquilo que tu estás a lançar. Porque aquilo que tu estás a lançar volta para ti. E volta para ti, pela lei do universo, a multiplicar. Então, tudo tem consequências. Tudo que sai fora de nós tem consequências. E esta é uma lei magística, é uma lei do universo, é uma lei do estado vibracional e daquilo que nós emanamos, nós atraímos de volta. Portanto, nós acreditarmos que as coisas não têm consequência porque simplesmente nós as fazemos de uma forma leviana, é simplesmente ignorância. E tudo aquilo que nós ignoramos, nós temos que aprender através, muitas das vezes, das consequências da nossa ignorância. Então, cada vez que tu tens inveja sobre o outro, cada vez que tu lanças uma praga sobre o outro, cada vez que tu largas uma maldição sobre o outro, tu estás a fazer magia negra. Quer tu acredites que isso é a brincar, quer tu acredites que isso foi da boca para fora, toda essa palavra chama-se uma palavra maldita. E maldita não tem propriamente que dizer que ela é maldita de mal, mas ela é maldita. Mal-dita. Quer dizer que ela não deveria ter sido dita, porque isso vai ter consequências na tua vida e consequências na vida do outro. Porque todos nós, ocasionalmente, estamos frágeis, todos nós, ocasionalmente, temos brechas no nosso campo energético. E isso tem consequências. Então, a responsabilidade, ela é inteiramente de quem verbaliza as palavras. A responsabilidade é inteiramente nossa, quer seja sobre a nossa pessoa, quer seja sobre o outro. E quando nós falamos de automagia, pessoas que se magiam, fazem magia a elas próprias, são pessoas que usam a má palavra sobre elas mesmas. Aquilo que nós chamamos falta de autoestima, falta de amor próprio, pensamentos densos, pensamentos pessimistas, pensamentos negativos. E isso um dia plasma-se fora de nós,
através de experiências, de situações e de pessoas que acabam por trazer essa energia através dos nossos pensamentos que foram plasmados na matéria, porque é assim que funciona. É através da nossa criação, é através da nossa imaginação que nós fazemos a criação, que nós fazemos a manifestação. Então, acreditarmos que tudo é inocente, não é inocente de todo. Tudo tem a sua exigência de responsabilidade e somos seres com capacidades magísticas e temos que saber muito bem que tipo de magia é que nós queremos criar na nossa vida, que tipo de magia é que nós queremos manifestar na nossa vida. E se nós queremos manifestar magia no sentido de prejudicar os outros, nós temos o livre-arbítrio para o fazer. Não existe nenhuma força divina que possa intervir sobre isso, a não ser que a outra pessoa esteja em risco de vida. Então aí existe uma intervenção divina para preservar a vida do outro, porque isso já vai além do livre-arbítrio. Agora, se tu queres fazer magia, não há nenhuma força divina, os teus guias, os teus mentores não te vão impossibilitar disso, tal como também não te vão impossibilitar, nem vão te resguardar quando tu receberes aquilo que tu estás a emanar, quando tu receberes de volta aquilo que tu fizeste. Então, a magia, ela traz-nos também este livre-arbítrio. Porquê que aquela pessoa está a ser magiada? Aquela pessoa está a ser magiada muitas das vezes por infinitas razões. Ou porque ela acredita que merece aquilo, ou porque ela abriu o campo energético, ou porque ela está a receber de volta aquilo que ela fez, não importa em que ponto é que ela fez isso, ou porque faz parte do seu processo evolutivo e ela escolheu passar por aquele processo magístico. Agora, quem o fez não fica impune a isso. Quem o fez vai ser responsabilizado por aquilo que fez. E isso não é algo que possa fugir, não é algo que possa evitar, porque isso efetivamente são as leis do universo. Então, muito cuidado àquilo que tu achas inocente, muito cuidado a essa velinha que tu acendes, muito cuidado a essa praga que tu lanças, muito cuidado a esse mal olhado, a essa inveja, porque ela inevitavelmente bate-te à porta. E bate-te à porta como? Na escassez, na carência, os teus relacionamentos não dão certo, nunca tens abundância financeira. Porquê? Porque tu vibras e vives a desejar o mal do outro. E tudo aquilo que sai na tua boca para desejar o mal do outro, inevitavelmente volta para ti. Ainda bem, não é?